Fala galera! Galera, quem tiver aí, fazer um ao vivo bem breve aí, só mostrar como é que eu faço o pré-shape. Essa aqui é uma prancha de kite, na verdade, mas os processos que eu vou fazer nessa prancha vai ser usado como qualquer outra prancha, né? O tipo de lixa que eu vou usar, o jeito que eu vou fazer. A única diferença que tem são algumas linhas das pranchas, né, dessa prancha kite, especificamente desse modelo aqui. A gente coloca umas canaletas no próprio deck. O que acontece? O que faz essas canaletas aqui no nosso modelinho de prancha de kite, né? As pranchas de kite já tem uma borda um pouco mais baixa para poder entrar na água, fazer um velejo mais confortável, não ter tanto volume e não ficar picando, beleza. A gente ainda tira um pouco mais volume, ao invés do deck vir reto, ter todo esse volume, a gente tira. Então ele age para três funcionalidades. Primeiro, tira o volume da prancha aqui, para ela entrar um pouco mais na água. Essa entrada acomoda muito bem o calcanhar na orça, né? Eu estou dando só umas explicações para quem não entende muito das linhas de kitewave. E o pé se acomoda melhor nessa curvatura, ao invés na prancha mais arredondada, né? Tem muito impacto, ela fica mais embaixo do pé. E outra coisa que funciona bastante, isso a gente já viu, a gente tem um atleta que ela usa esse modelo aqui, ele usa, é para fazer o grab. Isso aqui, ó, encaixa a mão. Então quando a prancha está molhada, se aqui estiver muito liso, muito reto, ela escapa. E dessa maneira aqui, ela encaixa direitinho na mão para dar um aéreo, para segurar a prancha em aéreos, em grabs, né? Enfim, então eu vou começar a fazer o pré-shape aqui. Primeira coisa que eu faço, primeira coisa que eu vejo, não só quando ele é o bloco que é usinado, mas o hand-shape, a primeira coisa que a gente vê é sempre o outline. Esse aqui foi usinado, eu faço as máquinas, eu faço as pranchas todas na máquina, usando o programa Shape 3D. E ela vem assim, ó, ela vem praticamente pronta, com os samples, só que tem uns detalhezinhos, mínimos detalhes, que tem que fazer, tipo a abeta, lá no bico também tem uns carocinhos que a máquina não faz. Tá? Então a primeira coisa que eu faço é o outline. Eu faço o meu outline da rabeta pela parte do fundo e o bico pela parte do deck. Então aqui eu tenho um gabarito que eu gosto de usar da minha squash, tá? Só para fazer o arredondado. Então ali, ó, eu já vejo que ele está praticamente pronto, ó. Eu não tenho muita coisa para fazer, eu pego um lápis. Poderia até lixar ele aqui, mas eu vou começar a lixar o meu gabarito. Então aqui, ó, eu vou acertar a linha que eu quero e marco de um lado, acertei bem a linha, eu venho do outro lado e faço a mesma curva no mesmo ponto, da linha que já está da usinagem, que é o limite do meu shape. Tá? Então a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu faço uma linha. Pronto. Ali a minha rabetinha. Lembrando que esse bloco que eu estou fazendo, ele é um bloco de EPS microcélula, sem longarina, porque eu faço reforço de carbono, tanto no deck, quanto fita de carbono no fundo. Então esse a gente faz sem longarina para tirar um pouco o peso dele. Então as lixas que eu uso, lixa 80, começo com 80, depois eu vou para uma 150 e depois uma 220 para dar o acabamento. Tá? Às vezes, dependendo, dá até para passar uma 320, o cara está com mais paciência, ele deixa mais a superfície um pouco mais lisa para a gente poder pintar. Mas senão eu acabo com uma 220. Aqui, ó, então eu vou lixando até tirar esse excedente de material. Né? Poderia também fazer de uma outra forma, pegar um estilete para tirar aqui a maior parte, mas eu não estou aqui agora. Ó, já está quase. Ó. Então só venho acompanhando a linha do lápis. De um lado. De outro, a rabetinha está pronta.
Vamos pro bico, ó. Ela fica assim, depois, claro, depois eu vou vir e vou fazer o arredondamento dela. Ela tá com vinco, né? Isso aqui para laminação é impossível de laminar com 2 vincos. Então aqui nós temos que arredondar, sempre uma linha contínua. Olha lá, ó, vai arredondando. Tá? Depois eu vou arredondar um pouquinho mais. Mas como é o começo do shape, eu nem vou me preocupar muito com isso. Aqui já é acabamento que eu já estou fazendo. Agora o bico. Dê uma olhada no bico. O bico vem praticamente pronto também. Dá pra ver aonde que é a minha curva dele. Então o que eu faço? Só tiro de um lado, tiro de outro. O bom da 80 é que tem que dar uma passada ou duas, já fica... Ele tira mais material. Então a gente não precisa ficar dando muito e não se perde nas passadas de um lado e de outro. Ajuda nessa simetria dos dois lados. Fechou, já fiz a rabeta e o bico. Dá pra ver que o outline já está pronto, a máquina deixa pronta a prancha praticamente. E aqui, ó, o único detalhe diferente que eu vou fazer nessa prancha de kite, tem essa caída, como aqui tem menos material, uma parte negativa, se eu começar a lixar aqui, eu vou tirar esse material que eu não quero tirar. O que eu faço? Igual as pessoas, como eu faço, canaleta, eu protejo o material que eu não quero tirar. Dá uma olhada na sombra para ver se protegeu exatamente a parte, ó, protegi. A lixa não, ela vai pegar aqui e não vai comer esse material. Se quiser garantir, vocês podem pegar e fazer mais uma linha de reforço da fita, que a fita tem uma hora que ela começa a se desgastar também. Tá? E agora do outro lado. Essa linha aqui. Eu preciso ir até o final, porque eu não vou lixar ali até o final. Essa negativa é mais na parte central da prancha. Só um reforço. Tá feito o meu reforço. A partir de agora eu vou colocar máscara para não pegar muito. Por mais que seja EPS, não é legal a gente estar sempre shapeando as nossas pranchas sem máscara. Não tem porquê, tá? De qualquer forma, ela não tranca a voz, é mais para minha proteção mesmo. E agora aqui, ó, aqui para fazer a rabeta eu usei um taquinho bem duro para pegar bem flat. Como aqui, se eu pegar um flat, eu não vou conseguir pegar o meu negativo. O que eu vou usar? Eu vou usar uma ferramenta que seja flexível, tá? Então essa ferramenta aqui, essa que eu estava usando, vou colocar no taquinho, cadê meu taquinho? Não, essa aqui, ó. Então o que eu faço? Eu pego, com a lixa 80, para tirar mais material. Deixa eu pegar um pezinho para facilitar a minha vida. Como ela corre, a gente pode deixar um peso na prancha para não correr. E eu pressiono bastante para ela fazer a curvatura. Ó. E sempre em linha contínua, para não marcar o bloco.
alisou onde eu queria ter alisado, que é a parte mais difícil, na verdade, né? Agora eu vou pro outro lado. O Neto perguntou se esse bloco não tem longarina. Faz alguma diferença entre esse bloco com longarina e sem? Total. Faz total longarina, tanto a flexibilidade da prancha, quanto o peso da prancha, quanto a resistência da prancha, né? Então, a gente usou bastante essas pranchas com longarina para kite. E eu falei com o Arthur, ele fazia 100, eu resolvi fazer 100. O Arthur da Domi, que é um baita de um amigo e um baita de um profissional. E eu comecei a testar fazer as pranchas sem longarina. Eu gostei, achei bom, ele começou a fazer com, ele não fazia. Então a gente alternou assim as técnicas. E eu gostei da flexibilidade que ganhou, tirando a longarina. E a gente compensa a resistência, porque a longarina na verdade é uma parte estrutural da prancha, né? E eu compenso essa falta de estrutura colocando uma trama de carbono em todo o deck e mais uma fita de carbono embaixo. Então a gente já está fazendo assim há alguns meses e está dando super certo, o resultado está bem legal. Tem bastante pranchas de surf também, que a galera não usa a longarina. A Carbon Wrap também, que ela vem com a longarina por baixo e abraça por cima. Então isso depende muito de cada shape, de cada desenho, de cada fabricante, como é que é a flexibilidade. Tem fabricante que gosta da flexibilidade mais na rabeta. Então isso depende, né? Mas muda completamente a construção de uma prancha com ou sem longarina. Vou continuar aqui, senão a gente vai demorar. E aqui eu estou usando a 80, na de PU eu uso a 60. Por que eu não uso a 60 no EPS? Porque o EPS tem uma célula maior que a do PU, obviamente, mesmo sendo uma microcélula. E a 60 arranca muito, e dá para ver que a própria 80 já arranha bastante. A 60 arranha muito mais, que nem a 150 consegue tirar os arranhões. Daí eu perco muito. Eu tenho que trabalhar e tirar muito material para tirar aquele arranhão. E como uma prancha de kite já é fininha, eu não posso arriscar errar ou tirar muito material. Então eu prefiro usar uma lixa 80. É mais trabalhoso, tem que passar mais vezes, não tira tanto material, mas dá um acabamento melhor. Ó, já está quase. A partir de agora eu tiro a fita e começo a trabalhar ela como vocês vão fazer as pranchas de surf. Aqui eu já comecei a lixar tanto que a fita até desgastou. Mas ó, eu mantive a linha que eu não queria tirar, não queria perder essa linha. Então a fita serve para proteger, assim como em canaleta, for fazer canaleta, coloca a fita, ó, fica bonito, ó. E mantenho o meu desenho. Se eu não tivesse colocado a fita, a lixa teria arrancado isso fora. Tá, agora eu mantenho com a mesma lixa, com a lixa 80 e com o pad um pouco mais macio. Tá? Esse pad aqui a gente pode usar as lixas que tem na Shapers, que daí ela é do mesmo tamanho. Eu tô sem as lixas, então eu uso a própria lixa mesmo, normal da Endasa, dobrada. A nova dela fica meio durinha. Ó, segura na parte dura e sempre movimento. Eu não pego muito no bico e na rabeta, que são as partes mais sensíveis. Não quero quebrar, ela não tem longarina, então eu faço depois. Mas ó, a ideia é essa lixa tirar os ruffles. Tirou, tá? Aí eu venho no bico. Pronto. Aqui ó, eu nem vou colocar a lixa
porque eu já coloquei uma 80 e arrancou uns pedaços que eu não gostei. Então aqui eu já começo a partir da 150, não vou riscar meu shape. Tá? É só para tirar o grosso mesmo. Agora aqui na rabeta, ó, é o único lugar de ter ruffles na parte do deck aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Tiramos os ruffles da rabeta. É uma esfregação, né? Do início ao fim a prancha. Feito? Feito. O que eu faço agora? Já venho pro edge. A prancha chega quadrada. Não quadrada, né? Mas é, quadrada. Quadrada. Tá? Então eu já começo a arredondar. Dá pra ver onde é que é. Dá pra ver, não sei se tu consegue ver aí, Léo. Tem uma quebra de linha. Aqui é o final do meu edge. É onde a máquina ela entra. Só que ela não entra tanto para garantir que não vai comer muito material. Então eu começo com o taquinho reto. E vou curvando ele para fazer meu edge. Já tem meio noção, ó, dá para sentir, tá meio quadrado ainda. Foi. Tem um gabarito também, se o cara quiser usar, tem um gabaritinho da prancha. Ó, arredondei exatamente como um gabarito. Já fica acostumado a fazer, já sabe mais ou menos o que tem que tirar. E ó, fechou exatamente o gabarito. E agora do outro lado. Se colocar aqui, ó, ele não vai entrar. Porque a linha do edge está impedindo. Então a gente faz a mesma coisa. Foi. Pronto. Tá? Feito o edge, que eu já gosto de fazer com a 80 para tirar, porque a 150 fica passando muitas vezes. Eu no início, nos primeiros shapes, eu já passava a tela no edge quadrado. Eu nem me ligava que tinha que tirar esse material. Depois, para a gente ver melhor, ó, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente já consegue ver mais. Aqui ó, tem uma linhazinha a mais, mas como tem mais a lixa 150, mais a 200 e eu vou alisar, isso aqui é o de menos. Eu já estou colocando o grosso, eu já fiz. Aqui, nós temos que respeitar o nosso fundo. Então tem um double concave aqui. Então eu tenho que evitar passar flat aqui. Então eu vou pegar o meu taco e vou meter mais pressão nessa parte e nessa parte. Aqui é só para tirar os ruffles, mas em geral eu vou passar aqui e aqui. Porque ele vem de um double, não, ele é fundo, é toda double concave. Então eu tenho que respeitar o fundo, tá? Então a gente faz a mesma coisa, respeitando o fundo. Faz o primeiro lado. O lado já está praticamente pronto. Notem que a linha central eu nem tirei. Tirei mais a linha mais funda do concave. Aqui não tem concave, então aqui pode ficar flat, sem por ter o bico ficar com concave. Então aqui no desenho nem tem. Aqui, pelo fato de não ter longarina, esse bico aqui é muito sensível. Imagina, olha a finura que é o isopor. Então sempre apoia a mão para não quebrar, que é bem frágil.
Quebrasse ao vivo seria ótimo. Tá? O trabalho que eu estou fazendo agora é de tirar ruffle. Deixar o meu desenho sem os frios da máquina. Agora, dá para notar que só o centro ficou para os ruffles. Mantive o double concave, tá? E agora sim. Só para tirar o que não é da prancha, ó, já foi. Tá? O fundo também já foi, mas está toda arranhada, que a lixa é grossa. Feito. Lixa. Essa lixa eu não vou usar mais. Agora eu vou para 150. Ó, já começa a alisar um pouquinho mais o shape. Se tirou mais que o necessário, tem como recompor ou perde bloco? Não tem como recompor, mas perde bloco. Se tirou mais que o necessário, vamos ver, dei uma tacada a mais aqui. Eu vi que a sombra aqui ficou menor que aqui está mais elevado. Eu vou ter que compensar, senão ela vai ficar uma prancha assimétrica. Aí eu vou ter que tirar mais aqui. O que vai acontecer? Vai mudar o projeto. Isso aí é normal acontecer, às vezes vai quebrar o bico. Eu já quebrei o bico, aí tem que mudar o outline, todo ele, fazer o caimento de borda. É um trabalho um pouco maior, mas toda a prancha tem salvação. Aqui na Lua, várias vezes a gente errou. Eu acho impossível um fabricante que não tenha errado prancha, mas o importante é saber resolver o erro, né? Saber como resolver aquele problema que tu tem. Tem erros dos mais diversos, que é isso que eu acho que dá a experiência para o shaper. Por exemplo, um erro assim, bem básico não, mas bem talvez atípico, mas que aconteceu aqui. A gente deixou os blocos nas pranchas e a nossa sala de pintura ficou aberta. O pintor estava pintando e o gás do airbrush contaminou todas as pranchas. Manchou a prancha. A gente viu que a primeira que a gente laminou, porque dá para ver depois de laminar, a gente laminou e manchou a prancha. O que a gente fez? Pegou todos os blocos que estavam ali e teve que dar um acabamento de novo para tirar aquela camada de tinta que ficou em cima. E a prancha que ficou manchada, a gente teve que pintar em cima da laminação. Então a gente muda o projeto, mas não perde prancha, né? Até eu perdi 2 pranchas, na verdade, o laminador errou a química da resina poliéster, e a resina poliéster ela não secou. Ele não botou catalisador suficiente e muito menos cobalto. Então foram as únicas 2 pranchas black que iam inclusive para o Canadá que a gente perdeu. Inclusive eu até guardei elas lá porque eu não tive coragem de jogar fora. Mas em 7 anos eu perdi 2 pranchas. Mas voltando à resposta então, tem que compensar, né? Se eu tirei demais aqui, eu vou ter que mudar o projeto e tirar aqui, tá? Ó, a prancha já começa a ficar mais lisa, ó. Depois para nivelar, eu passo assim, ó. Para nivelar um pouquinho mais a prancha, no outro sentido. Tá? Ó, ela já vai começando a tomar forma. Aí aqui, ó, com a 150, aí eu já posso tirar essa parte daqui. Já posso fazer, inclusive, o caimento de borda. Tá? Ó, alisei. Depois tem mais a tela. O importante é não tirar mais material do que a gente quer tirar. Tá? Vamos para o outro lado agora. Ó, tá ali os samples, é o último que falta tirar. Eu tiro para 150.
Outra coisa importante, não vem fazendo assim. Faz movimento sempre contínuo, para tentar manter toda a prancha como uma unidade só. Se a gente for fazendo assim, a gente pode ter passado mais forte aqui do que aqui, ou mais vezes aqui, e começa a ficar uma prancha torta, né? Então o ideal é até às vezes contar. Eu contava, hoje em dia eu não conto mais. Mas contar quantas vezes eu estou passando, 1, 2, 3, 4, 5, para passar do outro lado da mesma forma. Tá, ó, já está começando a ganhar forma. Aqui, se eu quiser agora pegar a lixa 150, porque aqui eu passei só 80. Como a 150 não tira tanto, aí vocês podem, inclusive, passar. Aqui esse piso aqui vocês não vão ter, isso aqui é só eu que achei uma sarna para me coçar. Aí eu tenho que fazer isso aqui. Eu gosto, acho bem bonito e bem funcional. Então, pelo menos é uma sarna boa. Tá? Foi a 150 em cima. Agora a gente vai para 150 no edge. E no fundo, eu faço o mesmo processo com cada lixo. Então eu venho de novo, ó, no edge, eu tinha passado. Só como eu já passei, eu faço menos vezes. Ó, já era o edge. Agora eu vou para o outro lado. O mais chatinho é a lixa a 80. Ó, já foi. E agora aqui é a mesma coisa. Vocês notem que até o barulho fica mais silencioso, porque a superfície começa a ficar lisa. A 80 é aquele clá, 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 porque ela não está lisa ainda. E tem outra. Se o cara quer deixar o shape daquele jeito, pode ficar 1 hora em cima da prancha, sempre acostumando o olho, vai ver assimetrias, vai ver linha que não era para estar. Só que vai ter uma hora que vai acertar mais o braço, vai fazer mais rápido. E mesmo assim, vai deixar algumas coisas. O que eu quero dizer? A prancha vai ficar bonita, de qualquer forma, tá? Mas, se o cara realmente quiser... tem uma prancha para fazer. Pode tomar tempo, fica 2 horas em cima de uma prancha, que ela vai ficar perfeita. O problema é que é o seguinte, como essa prancha aqui é de EPS, a resina é epox, dá mais uma laminação de kite. Aqui eu uso 2 tecidos de sarja, que é 6 onças, e aqui eu uso 2 de sarja mais um de carbono. Então a laminação fica tão grossa que às vezes um detalhezinho que vocês criaram nem aparece. Por exemplo, isso aqui, ó, tá saliente, né? Agora, dá pra ver que tá saliente. Depois de laminar e lixar, isso aqui vai ficar quase que imperceptível. Tá? Então o que eu quero dizer, às vezes a pessoa se preocupa tanto com os detalhezinhos, com o bico, isso e aquilo. Cara, depois que vier a laminação, esse bico aqui vai ficar o dobro da espessura praticamente. Por isso que é importante ter um bico mais fininho. Aqui ele ficou grosso. Depois eu vou ter que tirar mais. Ó, ele tá grosso. Pra mim ele tá grosso. Fica uma prancha grosseira com um bico assim. A rabetinha tá boa, mas tem que afinar um pouquinho mais. Eu passei a 220 aqui? Não. Quer dizer... Acho que eu passei, mas eu vou garantir. Aqui eu não vou fazer nesse sentido, pelo mesmo motivo. Eu não quero tirar o centro para deixar mais evidente o meu double concave. Olha que bonito. Tá? A minha luz está meio tortinha ali, o cavalete. Mas é isso, ó. Só aqui faltou um pouquinho. Agora 150 já foi, vou para a última lixa, que é a 220. Essa mal faz barulho. Essa é só para alisar mesmo.
Aqui eu não tinha muito bem a rabeta, ó. Então o que eu vou fazer? Vou voltar para 150 e vou tirar essa linha. Porque a 220 vai demorar muito para tirar. Eu volto a 150 só para tirar esse ranço. Agora eu vou para 220. Eu já tinha aí, na verdade. Só parei para fazer aquela... Ó, ela já fica... Imagina, para ser um EPS, ela já fica quase um bloco de PU. Eu tenho um bloco de PU aqui para mostrar, até para a gente ver aqui, ó, a diferença. Ó, isso aqui é um bloco de PU, que é o mais fechadinho que tem a célula. Então se a gente for ver, claro que dá para ver os EPS ali, a célula maior saindo. Mas olha essa superfície aqui, ó. Praticamente um PU, de tão bom que é esse bloco microcélula. Eu gosto de trabalhar com ele. Foi ele que quebrou o meu preconceito com as pranchas de epóxi. A pintura fica melhor. Para surfar eu acho melhor pela densidade, ele é mais denso. Tá? Passei a 220, vou passar aqui agora. Começar a arredondar mais a minha borda. No edge. Foi. Aí, bem lisinho. Tá atrapalhando um pouco esse ring light que a gente tá usando, mas dá pra ter uma boa noção, ó. Aqui, ó, ficou. Ó, aqui eu rachei ainda, ó. Ficou um pouquinho, mas como eu quero abaixar o bico, tava grosso. Ah, mas qual o lado que eu abaixo? O de baixo, do fundo ou do deck? Depende. Depende se tu olhar a prancha de rocker, olhar aqui, ó. Eu acho que o rocker tá baixo. Não baixo, mas se for para tirar, eu vou deixar ele arrebitado. Eu não vou tirar em cima. Mas dependendo do caso, às vezes eu tiro em cima. Se eu acho que o rocker ele já tá muito alto. Mas aqui como não tá, eu vou tirar embaixo. Como é que eu tiro? Ó, vai afinando. Se quiser pegar uma, ser mais bruto, pegar uma 80. Ó, vai ficar uma folha de papel. Não vou deixar muito fino, senão ele pode quebrar. Aí eu volto a 150. Alisa a 80. Aí como eu tirei muito aqui, eu tenho que tirar mais de cima, para não deixar só um quebrado. Não vai quebrar a linha. Ó, o biquinho já ficou mais fininho, ó. E agora finalizo para 220. Só para alisar mais. Tá bom? Parelho dos dois lados. Fininho como eu quero. E para fazer agora, melhorar a nossa borda. Que ela tá boa, mas ainda tem linha. Prancha de PU. Eu uso as telas. Bloco
bloco de EPS. Eu não uso a tela, porque a tela arranca a célula dos blocos. A vez que eu passei isso aqui, saiu várias coisinhas. Eu falei, puta que pariu. Então o que eu faço? Venho com uma 150 cortada. Se vocês quiserem também, pode vir até com a 150 que eu estava usando. A própria folha de 150 aqui, ó. Primeiro eu estou fazendo só a parte de cima. Agora eu vou começar a abraçar, fazer a linha daqui. Ó, já começa a fazer o desenho que quer na rabeta. Na rabeta, no bico. Outro detalhe dessa prancha de kite, eu não faço com bico. Tem algumas com bico, né? Alguns modelos com bico. Mas a prancha de kite nós não precisamos desse volume para ter remada, entrada de onda. Então eu tiro, até porque a prancha, o bico na prancha de kite, ela é perigosa pelo fato de vir no olho e tal, já tem as quilhas, enfim, tá? Ó, já começa a deixar uma bordinha bem suave. Ó, aqui já tá bonito, ó. Depois eu venho só com uma 220 para acabar. E estamos quase no fim. Aí eu venho pro edge, mesma coisa. Eu posso tanto vir nesse sentido como nesse. O importante é sempre pegar, puxar, nunca empurrar. Eu posso puxar dessa forma ou dessa forma. Aí para mostrar para vocês, ó, eu posso fazer assim, ó. Ou eu posso fazer assim também. O importante é não tirar o edge. Então na hora que está aqui, deixa a folha reta. Quando vai chegar aqui, vai dobrando ela. Fiz de um lado, fiz de outro. E agora eu vou abraçar. Ó, uma delícia. Tá? Vamos do outro lado. Parte do deck. Bom, nessa aqui eu tava com uma 150. Aí você vai pegar uma 220, só para dar a última acabada. Ó, já nem tira mais nada, só para dar o acabamento mesmo, deixar bem as células. Se for fazer uma borda, é legal deixar bem lisinho, porque daí, se ficar as células, na hora que a gente vem com o airbrush, essas células que a gente deixou aberta, vai ter que pegar de um ângulo certo para ela pintar. Se a gente vier só de um ângulo, tem várias esbranquiçadinhas que a gente vai deixar. Já se a gente alisar bem o bloco, independente do ângulo que a gente vier, a pintura vai dar uma cobertura boa, porque a superfície está lisa. Então quanto mais lisa a gente deixar a superfície, melhor. Acabar mesmo. Depois só vou melhorar a rabeta, que eu quero melhorar. Ó, aqui eu baixei muito, ó. Tem que baixar ela aqui, ó. Isso acontece, ó. Essa foi a pergunta que ele fez e foi o mesmo erro que eu fiz. Ó. Aqui naquela hora de dar a taqueada, olha ali, ó, baixei muito aqui. Então aqui eu tenho duas
duas alternativas. Ou eu mexo no meu outline, ou eu mexo no meu caimento de borda nela inteira. Aqui nesse caso, eu vou trabalhar das duas formas. Eu vou tirar um pouco de um e um pouco de outro. Tá? Então eu vou pegar o meu taquinho duro, uma lixa 150. Eu estou falando, os erros vão acontecer, porque é um trabalho manual. Tá? O que eu vou fazer? Vou tirar um pouquinho aqui, só que evidentemente, ó, já melhorou. Eu vou ter que tirar um pouquinho aqui também, para deixar ela simétrica. E aí, eu vou vir para dar o caimento de borda no restante dela. Já vou com uma 220 para nem tirar muito. Ó, então aqui, ó, como eu tirei ali, eu vou ter que tirar no restante dela aqui, ó. Eu até prefiro aqui um pouquinho mais fininho. Ó, tá melhorando. Ó, já foi, ó. Sumiu aquela caída que tava, já era. Só que eu vou ter que cair do outro lado também. Então é sempre isso, se a gente erra, nós temos que fazer o erro dos dois lados. Ó, aqui também tinha dado, ó. Então não vai fazer aqui, dá uma estendida. Vai alterar tanto a funcionalidade dela? Não. É pouco material que nós estamos tirando. Ainda mais na rabeta. A rabeta, é óbvio, quanto mais volume ela tiver, mais ela vai ficar em cima da água, mais estabilidade, mais dura ela vai deixar. Se a gente tirar muito, ela vai ficar mais maleável, porque ela vai afundar mais na água, porém com menos projeção, porque ela vai ficar afundando, não vai ter tanta flutuação. Só que esse material que a gente está tirando não é nada. Bem, assim como eu falei antes, isso aqui na laminação vai sumir, vocês nem vão ver as linhas. Então tem que se preocupar, mas não se preocupar tanto. Tá? Aqui, ó, daí eu só pego para dar uma arredondadinha. Ó. Só para dar uma alisada aqui, porque aqui ficou um pouquinho mais áspero. Depois eu vim só com a tela, só para garantir. Tá? Agora eu vou pro biquinho aqui. Eu gosto de fazer essa entrada, eu gosto de salientar um pouco essa entrada. Eu pego um taquinho um pouquinho menor, uma 220, que é um trabalho um pouco mais de detalhe. E ó, eu gosto de dar, como ela tem essa quebrada, ó, que eu deixei na prancha, vou até salientar aqui mais, ó. Eu gosto de deixar o bico também, ali, ó. Olha a diferença de um lado e de outro que não tem. Esse é o meu bico, né? É o bico desse modelo. Se fosse outro bico seria diferente. Esse eu gosto de fazer assim. Tá? Já gostei também. Olha daqui, Léo. Mostra daqui, ó, de cima. Essa curva ali, ó. Aqui, tá? Tá feitinho o edge, tá feitinho o bico, tá feitinho a rabeta. Outra coisa que eu faço agora, principalmente na GPU, é passar a tela. Aqui, ó, não fica muito bem marcado, porque eu tava passando a borda, então ela perde um pouco a marcação. Então eu pego a tela, pressiono bem em cima para marcar, por mais que ela esteja arredondada,
ela ainda assim tem que existir um limite entre o que é fundo e o que é borda. E aqui ela se perdeu um pouco. Só que se eu passar bem no edge, ó, cada passada ela vai tirando e vai marcando mais. Então para mim é bem importante isso aqui. Ela arredondada, mais marcada. Ó, já foi. Olha aqui, mesma coisa. Ó, aqui dá pra ver bem, onde tá bem marcado, não sei se aí no telefone vai dar pra ver, e aqui tá meio difuso a divisória, tem uma linha certa, aqui não tem muito certa, então o que eu vou fazer? Vou marcar mais aonde ela não tá marcada ainda. E às vezes se ela não aparece, ela vai aparecer com a 220, bem chapada. Ó, agora apareceu. Tá? Pronto, agora tá bem marcadinha onde ela tem que ser. Meu fundo tá pronto. Só faltou isso aqui, é só para dar o último acabamento, deixar ela bem lisinha. Tá? Tá aí a pranchinha. Eu adoro esse desenho. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer mais procedimentos aí para vocês live. Lembrando que até domingo o Profissão Shaper está de 1.299 por 899. Tem isso que eu fiz, todos os processos que engloba a fabricação de prancha, principalmente os nossos processos, as pranchas polido e fosca. O shape é bem detalhado, tem 1h30, 2 horas de pré-shape, tem hidrodinâmica, tem a laminação, pintura, o projeto dessa fábrica que eu estou, que são em dois containers. Então tá um material muito bom, um preço muito bom, tá? O que eu gosto de dizer, quando eu comecei a fazer prancha, eu não sabia nada disso aqui. E seria perfeito para mim se eu tivesse acesso a essas informações que eu estou passando hoje. Não é querendo me gabar ou isso, aquilo, e eu não sou o dono da razão e muito menos sei tudo. Mas o que eu sei já dá para fazer umas pranchas muito boas. E tudo que eu sei está dentro do curso, tá? E está saindo por R$900. Mesmo se vocês forem fazer uma prancha só para você, vai economizar. Ao invés de comprar uma prancha na loja, tu faz uma para ti, é mais barato comprando o curso e mandando usinar e terceirizando a laminação. Tá bom? Então isso é o que eu queria deixar para vocês, um pouquinho do pré-shape, e aproveitem que o desconto fica até domingo. Valeu, galera, bom final de semana.